Olha lá, chegamos aqui de novo, hein? Como estão os senhores? Seus notas zero. Tudo bem? Só fazendo aqui uma autocorreção do que eu falei anteriormente. Eu não sabia também o plural de nota zero, olha só. E aí aprendi, né? É notas com S e zero sem o S. Portanto, mais uma informação para os senhores e tá tudo bem com vocês aí, tudo em paz, tudo tranquilo. Começando o terceiro episódio desse que é o maior podcast do universo, Nota Zero, com o excelentíssimo Renato Araújo. E hoje a gente vai trazer um tema muito importante que a gente tem refletido durante aí alguns períodos históricos na humanidade e ainda não conseguimos encaixar a melhor solução para esse tema tão importante, que seria o respeito ao meio ambiente. O que acontece? Quais são os principais fatores que levam a humanidade a degradar a sua própria casa? Muito bom dia, boa noite e boa tarde, meu querido, excelentíssimo, inestimável amigo, parceiro Renato Araújo. É com muita alegria que nós começamos agora o nosso terceiro episódio do nosso podcast, do nosso querido podcast Nota Zero. E eu começo saudando aí ao mestre Hard Alexandre e a todos os que estão ouvindo nesse momento este podcast sobre um assunto muito interessante, que chegou o momento inclusive da gente colocar na mesa a nossa relação com o meio ambiente. O que é o meio ambiente, né? Como é que se define essa coisa do meio ambiente? Como se dá essa relação nossa com o meio ambiente, ou seja, da sociedade com o meio ambiente. E certamente a gente pode entrar em alguns assuntos um pouco polêmicos, né? Já que essa questão do meio ambiente, ela está também muito ligada com grandes interesses, com grandes corporações. Ela está ligada com uma reflexão também que a gente pode fazer em relação a uma atitude pessoal nossa e até mesmo uma atitude coletiva, por que não, mestrão? Então é isso aí, sejam todos muito bem-vindos novamente, espero que curtam esse papo muito bacana que vai rolar aqui, bora lá! Convidamos os nossos ouvintes a refletir também sobre esse assunto importantíssimo, né, para nossa espécie principalmente. E vamos trazendo aqui uma visão mais simplória do que seria o meio ambiente. A priori, eu acredito que o meio ambiente seria tudo que já estava aqui antes da gente chegar, né? E daí para frente tem um desenrolar aí de todas as aspirações e desejos humanos e as necessidades, né, da humanidade também, de mexer no ambiente, retransformando esse ambiente, tentando adaptar ele à sua forma de existência e muitas vezes ignorando outras formas de existência que já estavam nesse ambiente. Então acho que é por aí que a gente começa o terceiro episódio do podcast Nota Zero. Olha, para variar, é interessante também para a gente entender e compreender esse assunto, a gente voltar no tempo novamente, né? Ali acho que a partir de 10 mil anos atrás, né? Na Revolução Neolítica, né? Ou seja, houve a Revolução Agrícola, então as sociedades começaram a plantar, né? Naquela região da Mesopotâmia, etc, né? Então ali já começou uma relação entre a sociedade e a natureza, né? Ou seja, essas pessoas daqueles tempos, eles tinham que tacar fogo, né? Para liberar espaço e para o cultivo, né? Porém, naquele tempo era uma tecnologia bastante frágil, então a capacidade de impacto era muito pequena, né? Então, enfim, a gente foi se estendendo, a gente foi prosseguindo nessa jornada da história, né, até chegar à Revolução Industrial,
na Inglaterra, né? E tudo isso gerou aumento da capacidade produtiva, né? E os impactos ambientais, eles se avolumaram, né? A gente está falando agora aqui de 200 anos atrás, né? Só que nós temos um problema, né? À medida em que isso foi se evoluindo, né? Acho que a nossa consciência humana, ela não acompanhou muito. E a gente sabe que esse processo ele foi ficando mais evidente no começo da Revolução Industrial, onde países estavam ali enriquecendo e começando a abastecer a sua economia com a geração de produtos manufaturados. Em cima dessa visão, que para mim é totalmente política, porque lida com a economia e o fator exportação e importação, né, dos países, e quem iria encabeçar essa economia, ou seja, ter mais lucro com importação e exportação, a gente sabe que isso depende, obviamente, de toda uma cadeia política, de legislação também, para poder colocar alguns parâmetros nos quais a natureza seria protagonista em termos de defesa, onde não houvesse realmente uma degradação no meio ambiente que pode e vai trazer, se a gente não tomar cuidado, né, com toda essa questão, muitos malefícios aí para a humanidade. Exatamente. Quando começou a Revolução Industrial, essa coisa dessa relação predatória com a natureza, ela ficou muito mais forte. As pessoas que dominavam o mundo nessa época aí, né, que estava havendo uma revolução industrial e eles eram os donos, né, eles não tinham muitos escrúpulos, né, no sentido de tirar a matéria-prima, né, da natureza para produzir coisas, né, jogar resíduos, né, na natureza. E eu acho que tudo isso aí, à época, as pessoas não estavam pensando muito no futuro e nas consequências que esse tipo de coisa trariam. Então, ao mesmo tempo que a Revolução Industrial ela veio para facilitar algumas coisas, acho que foi um pouco negligenciado essa parte do impacto há 200 anos atrás, e que foi uma jornada muito longa até que houvesse as primeiras conferências internacionais, né, para se discutir o que estava acontecendo, né, já que essas reuniões começaram a acontecer justamente porque estavam começando a haver problemas visíveis e bastante preocupantes, né, mestrão? Então a gente vê que esse processo está totalmente ligado com a necessidade humana. E sabendo disso, os cartolas, né, da Revolução Industrial, que são alguns aqui, sabendo dessa necessidade, sem dúvida nenhuma, eles começaram a colocar em prática alguns produtos que pudessem trazer aí a facilidade dentro do cotidiano humano, o que fazia que o ser humano ganhasse mais tempo nas suas tarefas, né, cotidianas. E para fazer isso em larga escala, aí que está o X da questão, né? Então eles foram explorando a natureza de uma maneira, já desde essa época, desgovernada, descontrolada, apenas visando o interesse pessoal da descoberta, né, do invento, da vanguarda, vamos dizer assim, e com isso o nosso meio ambiente foi pedindo socorro já desde essa época. Eu falo em termos, né, por exemplo, produtos que são essenciais na vida das pessoas, todos eles com envolvimento com combustível fóssil. Você pega aí, por exemplo, o fogão precisa de gás, o automóvel precisa de gasolina, tem a questão da eletricidade, a questão da água, né? Ou seja, então diversos fatores de necessidade humana levaram esses homens industriais, né, ditos como visionários da época, a fazer uma produção de larga escala e isso comprometer já desde o início
toda essa cadeia de biodiversidade da nossa queridíssima casa. E ao mesmo tempo que esses novos recursos tecnológicos que surgiram com a Revolução Industrial começaram a aparecer para facilitar ou para produzir mais rápido, começou a tirar essas matérias-primas de uma maneira muito, muito violenta. Aonde se tem também dinheiro, vai haver panos quentes, né? A gente coloca panos quentes em cima disso, porque há interesses econômicos, ou seja, se está indo dinheiro para o bolso, então a gente não pensa muito nessa parte ambiental ou dos impactos que estão tendo ali, pelo menos naquele momento, vai culminar numa consequência que a gente vê hoje aí, né? Tem muitos fenômenos acontecendo agora em que a ciência está tentando buscar uma explicação e que, na verdade, tem a ver com essa questão. Eu acho que a gente acaba tirando muito mais da terra, dos recursos naturais que nós temos para a produção do que a terra suporta, né? Então a gente acaba pegando muito mais ali, o que gera um desequilíbrio. Só essa parte já gera um certo desequilíbrio, né? Quanto mais outras coisas, né, que acontecem aí e que a gente vai abordar aqui. E a gente não pensa muito nisso às vezes e deixa meio que para lá, mas na verdade a gente tem que começar pelo menos a refletir um pouco, inclusive essas reuniões que foram acontecendo de maneira internacional, né, reunindo países, já foi no momento em que algumas dessas pessoas já estavam vendo que estava havendo já um desequilíbrio na natureza, né? Estavam já acontecendo fenômenos na natureza devido a essa relação que eu repito aqui, que era extremamente predatória em relação ao meio ambiente, né? Então, eu acho que a primeira conferência foi em 72, né? Lá em Estocolmo, que reuniu 113 países e se a gente for fazer as contas, né, e for voltar no tempo, há 200 anos atrás, né? Ou seja, demorou 200 anos para que houvesse essa primeira reunião, e eu não acredito que fosse uma reunião somente para bonito ali, né? Foi uma reunião assim onde haviam pessoas já do alto escalão e cientistas que já estavam fazendo pesquisas e que já estavam observando que estava havendo um desequilíbrio e uma situação onde poderia acarretar um verdadeiro apocalipse, né? A longo prazo. Então, para a gente entender isso melhor, é necessário que a gente volte um pouco, até mesmo antes dessa famosa reunião em Estocolmo, 72, onde os 113 países se reuniram para discutir a questão climática de uma maneira mais séria, porque realmente estava precisando. Até chegar nesse ponto, a gente vê que o sistema adotado para que esses grandes industriais, empresários poderosos pudessem mexer com a natureza e de forma desenfreada foi o neoliberalismo, né? Essa política adotada, onde o governo não interfere, a livre iniciativa privada, né? Então o indivíduo ele tem o poder de tomar algumas atitudes sem interferência, ou seja, sem nenhum tipo de legislação que pudesse aí fazer uma proteção mais objetiva e muito mais importante para a natureza, onde esses poderosos não pudessem realmente fazer o que queriam, né? E isso você vê que não aconteceu exatamente por causa desse modelo, desse sistema neoliberal, que hoje em dia é muito agraciado e muito elogiado por muitas pessoas, né? E a gente sabe que foi a partir desse sistema político, que é um sistema político também, né? Dos neoliberais ingleses, começando ali, né? Final do século XVIII, estendendo até o século XIX, né? Esse tipo de política que levou os donos da bola, vamos dizer assim, a terem aí livre acesso à natureza
para que eles pudessem extrair os recursos que eles estavam necessitando para produzir em larga escala todos esses produtos, né, que são provenientes aí dos combustíveis fósseis. Então é importante a gente ter essa informação, porque a gente sabe de onde veio, né? A conclusão é essa, né? Quando você não tem uma regulamentação e deixa, né, pessoas trabalharem em livre iniciativa, usando recursos naturais para eles poderem prover algum tipo de progresso para a civilização, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso pode se tornar desenfreado. E foi o que aconteceu e o que a gente está vivendo exatamente hoje. As pessoas começaram a ter um pouco de consciência a partir do século XX ali, talvez, né? Em que começaram a surgir alguns problemas e alguns fenômenos da natureza, porque você, quando gera esse desequilíbrio, automaticamente a natureza vai começar a responder de alguma maneira, né? E se a gente for traçar essa linha do tempo até para os dias de hoje, a gente vai ver que se tornou muito mais violento, né? Essa questão do extrair mais do que o planeta o suporta, né? Eu acho que essa é uma questão interessante da gente analisar, tomar uma decisão pessoal, pelo menos em relação a isso, porque lutar contra essas grandes corporações também é muito difícil, né? Eu estava vendo aqui algumas coisas dos principais problemas ambientais que enfrentamos no mundo atual, né? Então aqui nós temos a intensificação do efeito estufa, aumento do buraco na camada de ozônio, mudanças climáticas, poluição dos mares e oceanos, desmatamento, escassez hídrica, desertificação, poluição dos solos, poluição atmosférica, queimadas e extinção de espécies, né? Que é uma coisa que vem acontecendo aí de uns tempos para cá. Essa coisa de extinção de espécies vem acontecendo com muita frequência, né? E que gera um impacto ambiental bastante brutal, né? Agora a gente está tentando algumas mudanças aí, pessoas estão tentando trazer inovações nessa área, e eu, sinceramente, eu rezo para que isso aconteça no mundo, né? Porque acho que a modernidade ela tem muito mais a ver com a sustentabilidade do que exatamente com o uso de combustível fóssil, pelo fator de degradação enorme da natureza, né? A gente sabe aqui, ó, que o combustível fóssil é um tipo de combustível formado a partir da decomposição de organismos e materiais orgânicos que viveram há milhões de anos. São chamados de fósseis, porque são compostos por restos fossilizados de plantas e animais. Então essa é a definição de combustível fóssil. A gente tem 3 tipos aí que encabeçam a lista aí do paradigma humano dentro das necessidades que a gente tem no cotidiano, né? Que é o petróleo, o carvão e o gás natural. Tudo isso que você falou em termos de catástrofes naturais, de eventos que estão acontecendo no planeta, sem dúvida nenhuma, tem a ver com essa questão de toda essa exploração feita para você extrair os combustíveis fósseis, né? O tal do petróleo, do carvão e do gás natural. Então, porque as pessoas já estão condicionadas a usar esses produtos, né? E isso vem lá da Revolução Industrial, para você ver como é difícil você quebrar esse paradigma. É o que você disse, Renatão. É muito difícil você se contrapor a esse tipo de gente poderosa, né? Quando você fala sobre você com você mesmo, né? Você tentar aí, via a sua própria reflexão, o seu comportamento mais sustentável, né, que fuja desse paradigma e ao mesmo tempo contribua para que o meio ambiente se mantenha mais saudável para as próximas gerações, né? Petróleo, carvão e gás natural, né? Por que eu acho importante isso aí? Porque a gente ouve falar de combustíveis fósseis, etc., mas não vai a fundo no que é, né? Um movimento para que sejam substituídos por outros tipos de energia limpa,
quem vai agradecer são as gerações futuras, né? Se continuar da maneira que está indo, a gente vai realmente caminhar para o que eu chamei de apocalipse ali, para explicar a situação, né? Até porque muitas dessas pessoas, né, que estão envolvidas com essa atividade predatória, muitas delas são religiosas, né? São bastante bacanas, etc., mas que ignoram 100% praticamente dessa questão que a gente enfrenta aí, da nossa relação com o meio ambiente, que é uma relação absolutamente importante, inclusive para gerações futuras dos filhos desses também, que encabeçam tudo isso aí, né? Então, esse é um ponto que eu resolvi falar aqui, né? Que a religião aborda muito certas coisas, mas e se foca muito em determinadas situações e comportamentos, né, que o ser humano tem na sociedade, mas eles nunca abordam essa raiz do problema, que é colocar nas pessoas essa consciência também de que as nossas atitudes aqui, elas têm um impacto na natureza, né? Então, essa educação é uma coisa que não parte muito dessas religiões, né? E por que eu falo de religião? O cara quer ficar criticando, não é que eu estou criticando religião, é porque a grande maioria são muito influenciadas, né, pelo que os líderes religiosos falam ali e acabam se apegando muito a somente aquele ensinamento e acaba ignorando coisas que estão do lado dele, né? Que essa questão ambiental, essa questão de sustentabilidade, de preservação, de repensar novas maneiras de você poder usar esse tipo de energia limpa, né? Para que as futuras gerações aí possam desfrutar de algo melhor nesse mundo, né? E essa negligência me incomoda um pouco por parte de praticamente todas as religiões, né? Você vê que praticamente nenhuma escritura aborda, né, esses temas. Eu acho que é importante falar sobre isso aí. Repito aqui, não estou criticando religiões, né, mas estou dizendo que não abordam, porque se for uma coisa espiritual, se é para abordar uma coisa de uma maneira espiritual, então que seja uma coisa ampla, que seja uma coisa que, se você for pensar no próximo, também pense no próximo do futuro. E aí, quando eu falo em apocalipse, eu vou falar uma coisa aqui em português claro, né? Muitas dessas pessoas que encabeçam essas grandes corporações aí e que promovem essa relação predatória com o meio ambiente, são pessoas que fazem muitas vezes em nome de Deus. E aí eles alertam depois que vai haver um apocalipse, que vai haver não sei o quê, quando na verdade, com esse tipo de atitude, com esse tipo de relação inescrupulosa com o meio ambiente, são eles que vão levar o apocalipse. Porque esses líderes, é exatamente o que você disse, eles têm um poder muito grande sobre a vida dessas pessoas, porque eles traçam um caminho sobre uma escritura que diz tais coisas e que essas pessoas acabam seguindo, né? Só que a gente não pode esquecer, né, que quando a gente fala de criação, aí eu vou entrar no mérito filosófico da questão, né? Quando a gente fala de criação, a gente está falando de vida. E vida não é só a vida humana. Portanto, muitas dessas agremiações religiosas, elas deveriam, acredito, que ter a preocupação com a criação do Criador. E muitas vezes se reduzem a criação do Criador como sendo a criação humana, né? Parece que só existe o humano no planeta, não existe planta, não existe bicho. Muito desse cenário também religioso é adepto do tal do neoliberalismo, né? A gente tem que pontuar também essa questão, por isso que até trouxe anteriormente
a questão do neoliberalismo dentro dessa concepção de revolução industrial, porque exatamente foi dentro dela, dando aí a livre iniciativa, né, ao privado, liberdade individual, que eles falam com tanta convicção, né, mais do que razão, obviamente, no meu ponto de vista, porque você vê que a liberdade individual, sem nenhum tipo de regulamentação, ela pode ser muito prejudicial para muitas outras espécies, inclusive até para a espécie humana, né? A gente tem que observar isso. Existe aí um parênteses que a gente tem que fazer quando se fala de neoliberalismo e de religião, que é a hipocrisia, né, das pessoas que dita conceitos de vida e esquece de outras espécies que também são conceitos de vidas que foram, obviamente, se houve um criador, foram criadas pelo criador, né? Ou seja, então existe aí uma contrapartida. Se eu respeito o criador, eu respeito a criação? É exatamente isso aí. Dentro desse conceito da criação do nosso planeta, de nós, né, do meio ambiente, etc., acho que algumas dessas denominações religiosas se focam apenas, exatamente, parece que só existe o ser humano, quando, na verdade, é um todo, na verdade, e um todo em que nós temos que tentar estar em harmonia. Por que temos que tentar estar em harmonia com esse todo? Porque a cada alteração, a cada desrespeito, a cada violência promovida ao meio ambiente, à flora, à fauna, essas belezas que nos cercam, inevitavelmente isso também vai se voltar contra nós. Portanto, não é só uma questão moral, né? Muitas vezes, grande parte dessas religiões se focam nessa questão moral, nessa questão de comportamento, com quem que sai, com quem que anda, que tipo de música ouve, etc. Essa coisa da salvação também, e acaba negligenciando de uma maneira muito visível, né, essa parte, né? Eu toquei nesse ponto porque são muitas pessoas que frequentam esses segmentos e que eu não vejo da parte dos que ensinam, da parte de líderes religiosos, né, essa questão de colocar um ponto de interrogação nessas pessoas em relação a também outras formas de vida. Repito, porque outras formas de vida nesse planeta, em todos os âmbitos aí, qualquer tipo de alteração, qualquer tipo de violência que a gente promove de maneira inescrupulosa, em algum momento ela vai se voltar contra a gente. Então é esse o ponto que eu estava analisando ali e obviamente, né, aos ouvintes aí que me perdoem, mas realmente deveria haver também uma parte nesses cultos para que se falasse sobre isso, né? Eu sei que existem pessoas, eu sei que existem líderes também religiosos que têm essa preocupação de não só se focar nessa parte moral da coisa, somente colocando o ser humano como centro ali, né? Mas colocando também, eu sei que existem pessoas que colocam também essa questão do meio ambiente e de tudo que a gente, de toda essa relação que nós temos, essa questão das plantas, dos animais, etc. Quer dizer, se focam muito nessa coisa de não seja cruel com o teu próximo, mas espera um pouquinho, não seja cruel também com o teu meio ambiente. Não seja cruel, porque isso vai trazer consequências também. Então, basicamente é isso, né? Basicamente é isso, essa é a minha visão. E eu acredito que se houvesse algumas pregações onde pastores ou padres ou qualquer outra denominação religiosa pudesse abordar também esse tipo de assunto, seria muito importante, né, para colocar consciência nas pessoas de que esse meio ambiente em que nós vivemos e de que outras formas de vida que estão por aí, elas são importantes para nós, né?
E eu queria fazer uma pergunta, mestrão. Se você puder aí, né? E houver tempo ainda. Uma dúvida que eu tenho, que eu já procurei algumas vezes, tentei entender. O que é o neoliberalismo? Mas aí a gente entra numa questão assim muito delicada, porque se a gente for associar, né, os grandes nomes da Revolução Industrial com o conceito neoliberalista, que eu já vou dissertar aqui para você, mas em suma é algo assim bem simples, né? Você vai ver que eles já tinham uma conexão com toda essa questão moral que você disse, que o pessoal das igrejas, né, tanto católicas quanto evangélicas, mais nesse sentido de igrejas aí ocidentais, né, a gente vê que eles lidam muito mais com esse fator moral, né? E isso já era ali trazido por esses grandes empresários e, entre aspas, visionários, tal, visionários para o seu próprio bolso, né? Lógico, criaram facilidades para a humanidade, mas como? A gente entra na questão da ética. Criar facilidade, melhorar a sua vida, depredando outra, é uma questão que a gente tem que deixar passar batido, ou a gente teria que levar em consideração a questão ética para poder melhorar a vida das pessoas sem atingir outras espécies, né? E também entramos aí no fator do especismo. O que seria o especismo? Eu acho que o especismo ele está totalmente ligado, né, com essas doutrinas, porque quando a gente fala de religião também, a gente não pode esquecer que são doutrinas. No outro episódio eu falei fiéis fervorosos, né? Porque no fervor da fé você acaba seguindo geralmente o que os protagonistas, né, que passam essas palavras ditam, né, vamos dizer assim. Então existe uma conexão entre esses grandes poderosos da Revolução Industrial com o fator moral e o neoliberalismo. Eu acho que exatamente por isso eles não trazem muito esse assunto dentro das congregações religiosas, porque seria uma contradição, né? Sabe? Então, quer dizer, eu apoio o neoliberalismo, eu sou adepto ao consumo de todas essas ditas inovações para um paradigma que se estende até hoje, e ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo eu sou um crítico da devastação do meio ambiente. Quer dizer, existe aí tô querendo encaixar a bola no quadrado, né, Renatão? Seria mais ou menos isso. Seria inviável, né, para essas pessoas colocarem na pauta religiosa. Isso é um ponto, né? A gente sabe que esses nomes, eu vou procurar aqui, eu quero dar nome aos bois, vamos dizer assim, né? Com todo respeito aos bois, né? Porque a gente sabe que toda essa gama de pessoas envolvidas na Revolução Industrial que contribuíram para que a gente tivesse esse paradigma que a gente vive hoje. Eu não vou dissertar assim muito prolongadamente de cada nome, mas eu vou dar aqui só alguns nomes, né, que são aí referências da Revolução Industrial. É o James Watt, né, um escocês conhecido por aprimorar a máquina a vapor. O Richard Arkwright, empresário inglês que inventou a máquina de fiar movida a água, water frame, né, durante a Revolução Industrial. George Stephenson, engenheiro inventor inglês que desenvolveu a primeira locomotiva a vapor. Olha o carvão chegando aí. Né? Ferrovias. Tem também o Robert Fulton, um inventor americano acreditado por desenvolver o primeiro barco a vapor. Aí já entra a questão da pesca, né? Que também é uma questão importantíssima para a degradação do meio ambiente, ainda mais como eles fazem hoje, que é a pesca, né? Eles pescam o oceano inteiro, basicamente, né? Henry Bessemer, esse foi um engenheiro inglês, foi conhecido por desenvolver o processo de fabricação de aço em escala industrial. O processo Bessemer, que permitiu a produção de aço de maneira mais rápida e econômica.
Você tem aí alguns famosos, inclusive, que até passaram em documentários do famoso canal History Channel. Quem não viu isso aqui, né, bicho? Teve alguns pontos assim dessa parte da Revolução Industrial que você deve ter ouvido, né? Obviamente que esses nomes, como, por exemplo, o Andrew Carnegie, né? Esse cara aqui foi um empresário que liderou a expansão da indústria siderúrgica nos Estados Unidos. Um dos homens mais ricos do mundo, né? Conhecido por práticas inovadoras de gestão, aquela coisa do neoliberalismo, né? E também o John D. Rockefeller, né? Industrial e empresário americano que fundou a Standard Oil Company, uma das empresas maiores do setor de petróleo e refinaria na época. Desempenhou um papel importante na consolidação e expansão da indústria do petróleo. Você vê aí que esses nomes a gente tem a referência de onde partiu, né, essas iniciativas da exploração gritantemente assustadora da natureza para desenvolver um paradigma que hoje, depois de tantos debates, de tantas catástrofes naturais, as pessoas estão começando a levar mais a sério, né? Então eu acredito que seja exatamente dentro desse conceito. Lógico, fazendo esse traçado, né, entre a questão das agremiações religiosas e o neoliberalismo, você vê aí uma puta contradição, né, dentro da ideia de você ter a iniciativa individual preservada, ou seja, não controlada por nenhuma legislação estatal, né, ou governamental, e a partir disso você ter aí liberado, né, o caminho na sua frente aberto para você poder explorar tanto a área do meio ambiente, né, que é a questão de ter livre acesso a diversas partes geográficas para serem exploradas por corporações, né? Então você tem livre acesso, porque não existe legislação que proíba você de ter esse acesso dentro desse sistema, né? Com certeza ali caminhando com aprovação política, né, obviamente, para que essas áreas sejam exploradas, né? A gente não pode esquecer isso, porque você não tem nenhum tipo de lei, de legislação que proíbe exatamente por ter uma ligação entre grandes corporações e a parte política que realmente não impede que isso aconteça, porque aí tem toda aquela questão do desenvolvimento, da geração de emprego, que está embasada nesse assunto. E, obviamente, também você tem a questão trabalhista, né? Quando você fala de uma questão neoliberal, você pega a uberização, por exemplo. Você não tem nenhum vínculo empregatício com aquela empresa que está oferecendo esse serviço. Então, basicamente, você trabalha nos moldes americanos, né? Quanto você trabalhar é o quanto você recebe. Por isso que nos Estados Unidos tem muitas pessoas que têm vários empregos, né? Trabalha aqui no McDonald's, depois trabalha ali no Walmart, sabe? E depois trabalha vendendo carro. E às vezes você faz seus horários, você combina, você tem essa flexibilidade com as empresas, mas você não tem nenhum tipo de assistência, né? Para acordar, sair da sua casa e ir trabalhar, né? Por isso que é sempre importante trocar uma ideia com nota zero como você, para que a gente possa entender algumas coisas, né? Basicamente, então, o neoliberalismo é a iniciativa individual não controlada por nenhuma legislação estatal. E daí a gente vai prosseguindo para os diversos tipos de condutas que vão se tendo a partir daí. Em relação ao que você falou lá no começo da Revolução Industrial, em que, na verdade, agora me caiu uma ficha aqui de que estava tudo meio que interligado, né? Essa questão da Revolução Industrial junto com a religião,
junto com essa questão neoliberal. Então, obviamente, ficava muito difícil de você colocar essas pautas ambientais, né, dentro das igrejas, porque seria uma puta de uma contradição. Por isso que é bom conversar, né? Por isso que é bom trocar ideia, aprender, pegar um assunto desse, dar uma olhada, dar uma lida, ver, né, voltar ao passado e ver de onde que surgiram essas coisas, né? Que hoje se tornaram, acho que muito atreladas, inclusive, né? A questão religiosa com essa questão industrial, né? Essa questão predatória, junto com essa questão neoliberal. Então, tá mais do que explicado. Se não me engano, São Francisco de Assis era um exemplo desses, né? Que tinha um amor pelos animais e pela natureza e tinha essa consciência de conexão entre o nosso comportamento em relação ao meio ambiente, né? Fica tudo muito numa cortina de fumaça, né? Onde a gente não tem muito acesso a entender certas coisas, né? E certos termos. Então, essa análise que você fez aí foi muito interessante, porque foi lá no passado, e é lá do passado que se atrelou, né? Esses três pilares aí, né? A religião com a revolução industrial, com o neoliberalismo. Fica muito difícil trazer esse tipo de assunto para dentro desses ambientes que são ambientes de massa, né? Por isso que eu estou dizendo, são ambientes de massa. O fiel escuta com muita atenção o que está sendo dito ali, e que seria um ambiente perfeito para que pudesse plantar uma semente dessa consciência, né, da nossa relação aqui com a relação ambiental. Conversar com o Nota Zero Raiz, como Renato Araújo, que traz um outro assunto de uma vertente que a gente inclusive tratou no episódio 2, que é religião, né? Para dentro dessa questão ambiental, mas os ouvintes, mas por que ele está falando isso? Porque um Nota Zero sabe identificar quando uma coisa faz sentido. E agora, se você parar para ver com mais calma isso, você vai ver. Nos moldes da Revolução Industrial, todos esses homens poderosíssimos, né, que eu citei aí, o que acontece? Como uma pessoa comum que frequenta os mesmos ambientes que esse pessoal frequentava, ia ir contra um homem que é estabelecidamente bem-sucedido, né, um homem rico, um homem poderoso, um homem de inovações, de empreendedorismo, certo? E aí, por quê? Porque geralmente os fiéis, as pessoas que frequentam religiões, principalmente as ocidentais, têm a mania de associar a riqueza material, o lance de um cara ser muito bem sucedido, com uma graça de Deus, né? Eu vou mais além ainda, então eu vou filosofando nesse ponto, porque eu acho que aí esse é o fator específico que prende essas pessoas a não ampliarem essa questão do especismo e de como foi usado ou foi utilizado esses meios para que aquele ser, né, o homem da cartola, do empreendedorismo e etc., fosse aí um homem multimilionário, além de relacionar isso como uma bênção, uma dádiva, né? Então aí fica a reflexão para vocês, né, dentro de uma sociedade conservadora, o quanto isso era normal, né? Então como é que eu vou contra aos caminhos de Deus, né, Renatão? Vamos analisar e refletir filosoficamente sempre, né? Entramos novamente nessa parte do dinheiro, entramos nessa parte do vencedor, do perdedor. Então são reflexões muito interessantes que nos levam a pensar, né, em por que o mundo está tendo essa desconexão. O que é a espiritualidade também em tudo isso aí. Tudo que nós estamos falando agora aqui também está atrelado à espiritualidade. Elas estão
intimamente ligadas, porque o respeito ao próximo, o que é o próximo? O próximo é tudo o que está ao nosso redor, né? Toda essa questão da natureza, né? Toda essa questão do meio ambiente, tentar aplacar essa situação, né? A qual a gente está vendo e que está sendo, que vai ser catastrófica, né? Lá para frente, né? Então, só fazendo essa análise, né, em relação a essa contradição religiosa, né? Essa contradição de filosofia, de prosperidade material que traz esse impacto a nós de maneira direta. Então, essa é uma reflexão muito boa de se fazer, né? E por que não levarem para dentro desses ambientes, né? Tem algumas práticas sustentáveis, né, que a gente pode adotar, né? Vamos ver se a gente segue algumas delas, né? Então, primeiro, evitar o desperdício d'água. Descartar o lixo residencial e outros dejetos nos locais apropriados. Economizar energia elétrica. Optar pela utilização de energias limpas e renováveis. Não praticar desmatamentos e queimadas e promover o reflorestamento. Optar por meios de transporte alternativos ou coletivos. Utilizar produtos biodegradáveis. Praticar o consumo consciente. Conversando sobre esse assunto, né, e pesquisando, lendo, não pratico tudo. Então, fica para mim também essa reflexão, fica para mim também essa dica. Tem muito do conservadorismo ainda, a gente sabe, dentro de um cenário de polarização muito grande, né? No Brasil e no mundo, isso está sendo colocado para fora, né? Evidenciado. A gente sabe agora com quem a gente fala, que é um ponto de reflexão muito importante. Só para finalizar esse lado obscuro, né? E aí eu vou citar aqui, tá? 3 nomes importantíssimos para que as pessoas tivessem acesso, né, dentro da questão da comunicação, de poder visualizar o meio ambiente melhor, né? Visualizar as formas da natureza, que muita gente não tinha acesso antes desses caras, né? Então vou citar aqui 3 nomes aqui importantíssimos, né? O Jacques Cousteau, nascido em 1910, foi um explorador oceanógrafo, cineasta e cientista francês, né? Uma das figuras mais influentes na pesquisa da exploração dos oceanos. Cousteau dedicou a vida inteira ao estudo e à conservação dos mares. Ele promoveu a importância e a preservação do meio ambiente marinho. E ele foi um cara tão importante para essas empresas que transmitem imagens do meio ambiente, que ele foi um dos pioneiros no desenvolvimento de equipamentos de mergulho autônomo, permitiu que a equipe dele explorasse as profundezas do oceano, né? E a gente tivesse acesso àquelas imagens incríveis que a gente assiste nesses canais hoje, né? Como NetGeo e Discovery, etc. Um cara importante nesse cenário para que essas imagens e essa exploração em equipe fosse feita com muito sucesso, né? Em termos de tecnologia e de adaptação para que as pessoas pudessem ver as cenas do meio ambiente. Já Cousteau é esse cara importante pra caramba na história. Um brasileiro muito importante foi o Amir Klink, né? Esse cara aqui, bicho, realizou várias expedições em lugares remotos, como a Antártida, né? Dedicou a vida a explorar regiões polares. Portanto, eu trouxe todas essas questões, né, do derretimento, de toda essa aflição que existe nesses ambientes quando o meio ambiente é degradado e outras espécies ficam à deriva, assim, né, sem meio de sobrevivência, de abrigo, de alimentação, de tudo isso, né? Ele trouxe muitas realidades aí para que as pessoas pudessem
realmente entender o que acontece no lado dos polos aí do nosso querido globo terrestre. E tem um cara aqui que eu não sei se eu vou saber falar o segundo nome dele, mas ele é muito importante. Ele foi um narrador muito especial nos documentários da NetGeo, fez uma pesquisa aprofundadíssima sobre espécies em várias partes do globo terrestre, que é o David Attenborough, né? É um renomado naturalista e escritor. Ele apresentava os documentários britânicos, esses documentários que retratam toda a cena, né, e toda a expansão das espécies na natureza. Conhecido por seus programas de televisão, né? Acho que muita gente até dormia ouvindo ele falar, né, com aquela voz grossa assim. Então, e ele realmente conseguia aí retratar todos os acontecimentos nas regiões nas quais ele visitava, da conscientização ambiental, né? Vale muito a pena vocês procurarem aí para os ouvintes agora, né, o nome dessas três figuraças assim, que eu acredito que sejam fundamentais, né, na conscientização de manter o nosso meio ambiente protegido, saudável e abençoado, né? Abençoado e abençoar nossas visões aí para poder ver essas maravilhas que estão aqui no nosso planeta, que muitas vezes a gente acaba não observando com um olhar mais espirituoso, como você diz, Renatão, que é um todo, né? Só para conectar com a sua ideia, eu acho que todas essas funções que a gente trouxe, práticas, né, históricas, e elas estão interligadas. Então, quando a gente pensar em meio ambiente, a gente tem que pensar obrigatoriamente num todo. Interessantíssimo esses nomes que você citou aí. Eu mesmo vou procurar, né? Já devo ter visto alguma coisa pela televisão ou pela internet, mas sem me atentar ao nome, né? Eu estava vendo aqui, né? Então nós tivemos a primeira conferência, né? O primeiro encontro nessa tentativa de, como eu falei, né, não de podar, mas de tentar encontrar uma solução ali depois de muita pesquisa e depois de muitos fenômenos que já estavam ocorrendo ali com o planeta e que começaram a acontecer, né? Então a primeira conferência foi a Conferência de Estocolmo, que ela foi realizada em 1972, né? Nós temos a primeira Conferência Mundial do Clima, né, que foi convocada em 1979 pela Organização Meteorológica Mundial. A Conferência Rio 92, né, que ela recebeu uma delegação de 175 países, né, e foi a maior reunião de líderes mundiais da época. A primeira de todas as COPs, que ela foi realizada em Berlim em 1995. Temos o COP3 e o Protocolo de Kyoto, que foi realizado em dezembro de 1997. E temos o COP21 e o Acordo de Paris, que foi assinado, né, em 12 de dezembro de 2015. Ou seja, todas essas reuniões que tiveram foram para tentar achar uma solução, para tentar educar a população, ou alertar as pessoas de que está havendo mudanças, né, tanto climáticas como no meio ambiente, na natureza, e para que a gente possa, pelo menos individualmente, tentar fazer nossa parte, né? Você vê que o Acordo de Paris, né, em 2015, foi um dos pilares onde decidiram alguns itens que deveriam ser tratados nessas convenções, né, como a COP e outras diretrizes aí
que foram sendo seguidas nesse sentido, né? É que a parte fundamental disso, primeiramente, era combater as mudanças climáticas para limitar o aquecimento global abaixo de 2 graus centígrados, né? Buscando esforço para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus centígrados. Isso tem a ver com o Acordo de Paris. E você vê que dentro do acordo tem algumas metas, né? Metas nacionais, transparência e prestação de contas, financiamento climático, mecanismos de apoio, revisões periódicas. Então, muitos desses pontos, eles não foram respeitados por alguns países que participaram desses acordos, né? Principalmente os que emitem mais poluentes, né? Que fazem mais uso da degradação do meio ambiente para poder fazer aí as suas exportações, né? Então você pega aqui nas metas nacionais, contribuições nacionalmente determinadas, né? NDCs, para reduzir emissões de gases de efeito estufa e adaptar-se aos impactos das mudanças climáticas, né? Elas deveriam ser comunicadas a cada 5 anos, essas metas, né? Depois você tem aqui a questão da transparência e prestação de contas, né? O acordo promove a transparência e a responsabilidade dos países. Eles exigem que os países relatem as emissões de gases de efeito estufa. Esse financiamento climático estabelece a necessidade de mobilizar verba para poder destinar a países em desenvolvimento, né? Para ocorrer essa mitigação e a adaptação às mudanças climáticas, né? A meta era de 100 bilhões por ano, né? A gente vê que todos esses mecanismos não foram completamente cumpridos, né? Então a gente tem aí uma defasagem grande dentro do Acordo de Paris, né? Que reflete nessas COPs. Inclusive trazendo aí indignação de ativistas hoje em dia muito importantes, né? Como a própria Greta Thunberg, aquela ativista, aquela que era uma criancinha, que começou criancinha, e hoje em dia ela faz denúncias assim gravíssimas pelo fato de que esses países não cumprem essas metas do jeito que estavam no acordo, né? Então isso aí é um problema sério, porque se estabelece regras e as regras não são cumpridas. Agora, só para concluir a questão da visibilidade da mídia, né, em termos de sustentabilidade, é aí que está o ponto, né? Ela faz uma propaganda para que as pessoas não façam uso de canudinho de plástico, de sacola de plástico, e você recicle isso é muito, muito correto, a reciclagem é muito importante, né? Porque a gente tem uma população muito grande. Mas assim, o ponto, tá, de depredação dos oceanos, jogar lixo no oceano é obviamente uma atitude horrível, né? A gente sabe que jogar lixo no oceano é péssimo para muitas espécies, né? A gente tem aí vários relatos, tartaruga que engole plástico, um monte de bicho aí que passa mal por causa disso. Mas isso não é a população inteira do oceano, né? Ou seja, assim, é um percentual ínfimo, né? Mediante ao tamanho do oceano, né? Que é quase o tamanho inteiro do planeta Terra, né? E o que faz realmente com que essa degradação dos oceanos, principalmente no ponto dos corais e toda a diversidade marítima, a gente sabe que a relação é muito mais com os navios pesqueiros, né, de grandes corporações que fazem todo esse procedimento para pescar, por exemplo, um tipo de cultura. O navio sai para pescar atum e quando ele joga a rede, ele traz tubarão, baleia, raia, plâncton, traz um monte de espécies assim que são fundamentais para manter essa cadeia nesse habitat funcionando. E a gente sabe que a natureza funciona assim, com peças importantíssimas que fazem parte, que constituem esse meio de desenvolvimento. Então, esse tipo de notícia você raramente vê em algum canal de televisão, por exemplo. A gente sabe que alguns
desses canais provavelmente tem alguma coisa compactuada, né? Não é possível emissoras de televisão não darem esse tipo de informação, né? Que é muito mais importante para o meio ambiente do que um canudinho de plástico, entendeu? Não que não seja, tá, pessoal? Já reforçando essa ideia. Obviamente, nenhum tipo de lixo jogado na rua, né, é uma coisa saudável para a natureza ou para o ambiente que você vive, né? Mas partir daí como se fosse o ponto crucial do problema que acontece nos oceanos é realmente uma falácia, né? Você fez uma análise muito interessante em relação às grandes corporações, a navios pesqueiros, né, que é o que devia estar sendo passado na mídia, o que traz mesmo a um impacto muito mais violento, né? Tudo que a gente possa fazer para contribuir para que a gente não prejudique esse meio ambiente, né, é válido, né? Mas esse ponto é interessante, né? Que é um ponto de desequilíbrio, né? Acho que a mídia devia passar justamente essa visão, né? A visão desses poderosos, né? Que quando entram nesses ambientes, né? No oceanos, etc., eles entram devastando muito mais e causando muito mais prejuízos, né? Para aquele ambiente e automaticamente para nós também, né? Que se a gente não está percebendo agora, a longo prazo nós perceberemos, mestrão. Exatamente pelo fator cultural. Porque como você pode falar de navio pesqueiro se você come peixe? Se nas suas férias você vai para um resort e pede aí a sua lula, o seu salmão, o seu atum, compreende a questão? Então, quer dizer, é a mesma questão ali da moral da Revolução Industrial, dos grandes poderosos como Carnegie, falando, né, fazendo aí traçando uma linha entre a moral e as bênçãos divinas. Como é que uma pessoa comum vai julgar isso daí, né? Sabe? São coisas que se contrapõem. Então, o cara que consome aquilo lá, como é que ele pode falar de meio ambiente? Como é que ele pode fazer uma crítica aos navios pesqueiros se é ele mesmo que sustenta os navios pesqueiros? Compreende? Então existe aí um fator hipocrisia que é muito grande na sociedade, né? Andando junto com a questão da devastação da natureza, pô. Você pega um cara que extrai minério pra caramba pra construir ponte de aço em tudo que é lugar do mundo, pros caminhões que exploram também a natureza passar por ali, pô, sabe? E você bate palma pra esse cara como se ele fosse um iluminado de Deus, ou seja, pô, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa que não tá encaixando aí, bicho. As pessoas têm que refletir nisso, né? Então, é o que eu digo, é a famosa hipocrisia, o nome disso aí. Hipocrisia ou interesses também, né? Talvez estejam todos atrelados também nessa questão, que estão todas interligadas ali. Ou seja, tem essa questão que a gente está dando um exemplo aqui, né? Dos navios pesqueiros, tem a questão da grande mídia. Ou seja, por que a grande mídia vai falar sobre isso, né? Se grande parte dos que estão ali também consomem aquilo, ou às vezes são amigos, ou frequentam os mesmos ambientes ali. Então é muito mais fácil deixar de maneira muito mais superficial, deixar nas costas da população ali, né? Deixar essa responsabilidade somente para ali os que lhe interessam, né? Os que interessam passar essa notícia, né? Ou esses dados, etc., né? Então, uma ótima reflexão aí, e eu também deixo a minha aqui, talvez seja mais profundo do que isso, né? Talvez seja praticamente uma máfia. E só mais um adendo aqui, tem a questão política também. Então a grande mídia com a questão política, com essas grandes corporações, todas com interesses mútuos ali, trabalhando em prol
da devastação. É aquela coisa, né? Eu pago para você falar. Aí chega um cara e fala: eu pago o dobro para você não falar. Então a gente tem essa condição humana aí, né? Da máfia, que você bem retratou aqui, Renatão. E isso acontece aí em diversos segmentos, não só na mídia, né? A gente tem consciência disso, a gente sabe que isso acontece, sim. Tem o fator hipocrisia e o fator máfia, né? Deixar claro aqui que esse podcast vai ficar maior, hein, pessoal? Tá bom? E eu vou me lascar aqui para editar ele de todo o coração aqui para vocês. Já pensando nisso, então já vou engatar aqui no botão doar que tá debaixo do vídeo aqui. Se você clicar nele, nesse link, você vai entrar no site, tem o botãozinho doar ali. Se você puder fazer uma doação para o nosso podcast Nota Zero, vai ser muito bem-vinda, porque, como você já percebeu, isso aqui dá um trabalho de fazer, viu, gente? Não é assim, não é mágica não, tá? Então a gente tá passando todas essas informações para vocês, obviamente com toda a ideia de fazer uma reflexão junto com vocês, né? E poder fazer com que vocês tenham aí um arsenal de informações importantes, relevantes, né? Onde você pode tirar a sua própria conclusão, que isso que é o mais importante de tudo aqui que a gente faz no Nota Zero. Então, se você puder, faz uma doação lá pra gente, pra mim e pro Renato Araújo, que a gente tá aqui na ripa trabalhando, tá? E para editar todo esse conteúdo aqui vai ser uma lasqueira danada, vai ser uma dor nas cadeiras, dor nas colunas. Vou ter que pagar um ortopedista depois, faz uma doação lá, hein? Tô brincando aqui, não vai ser um prazer enorme fazer para vocês. Obviamente você faça a doação mediante o orçamento que você tem aí, pode doar o quanto você quiser, já é alguma coisa aqui para nos incentivar a fazer esse podcast cada vez mais legal e mais aprofundado para vocês, tá bom? Como um verdadeiro Nota Zero. Ah, e tem o Pix do Renato Araújo e o meu Pix no site também, hein? Então, deixa de ser pão duro e faz uma doação aí pro Nota Zero. Vamos lá. E vamos que vamos, mestrão. Pois é, eu fiz uma grande pesquisa, né, antes da gente começar o podcast aqui. Obviamente, haviam muitos dados técnicos também que eu precisaria de muito mais tempo para poder entender melhor. Acho que também ficou de bom tamanho aquilo que a gente passou aqui, porque não ficamos apenas na questão ambiental, né, mas a gente foi para outras questões também, como a questão religiosa, a questão filosófica envolvendo tudo isso aí. Então, na minha opinião, torna tudo isso mais enriquecedor, né? Esse papo, por exemplo, me fez pensar muita coisa, né, em relação ao que você falou aí, inclusive em relação a esses termos técnicos, aos tratados que houveram, de uma análise mais realista, né, do que acontece e mais profunda, né? Então é preciso também que a gente saia um pouco dessa linguagem acadêmica, digamos, né, e parta para outras vertentes também que estão interligadas a esse assunto, que é muito importante também da gente entender, né? Eu queria também agora aqui partir de um ponto para a gente chegar aí numa reta de conclusão dentro desse diálogo que a gente teve muito importante sobre o respeito ao meio ambiente, que tem algumas medidas aí sendo tomadas com relação à energia limpa, para a gente entender o que é energia limpa. A gente está falando de coisas que já existem ou que sempre existiram aqui no nosso planeta para beneficiar a nossa existência, como o ar, a água, o sol, a eletricidade, tá? Então acredito que esses 4 pontos aí seriam o carro-chefe da energia limpa. E a gente já vê aí muitas até indústrias, né, se mobilizando para começar esse novo projeto e fazer com que esse projeto substitua aí o projeto antigo e muito retrógrado dos combustíveis fósseis. Retrógrado no sentido de que não existe ética quando você trabalha num sistema desse, porque você está apenas focando uma espécie só. E a ética, obviamente, ela foi feita para ser aplicada em todo um conjunto de espécies
nos quais fazem parte do mesmo habitat que você, ser humano. Dentro disso a gente tem aí a energia eólica, a gente tem aí os painéis solares, né? A gente tem muitos países aí já fazendo uso disso. Portugal é um país que faz muito uso da energia eólica com muito sucesso. Tem praias aqui no Brasil também que estão sendo implementados esses sistemas eólicos para com o vento você capturar a energia elétrica, né? E também tem tido muito sucesso. O Brasil é um país que está se desenvolvendo bem nesse assunto aí. A gente tem esperança, né, que muitas dessas energias aí sejam o carro-chefe da humanidade e as novas gerações consigam aí conviver em paz com o meio ambiente e ter uma vida excelente com a energia limpa, porque ela te dá a condição exata de fazer tudo que você fazia antes muito melhor, com muito mais saúde, com muito mais consciência. Então isso que é importante, a gente ter essa consciência, né? Ter essa visão mais ampla de como trabalhar junto, como fazer o todo trabalhar junto, né? As energias que já estão aqui contribuir para que a gente possa aí sobreviver e existir num planeta muito melhor para nós e para nossas outras gerações. Isso que a gente tem que pontuar aqui também. Só para dar um karate kid aqui, sair um pouco da energia eólica, a fotovoltaica, né, pelo sol, a questão do ar, da água, de toda esses componentes naturais. E também mostrar que o processo de reflorestamento, né, ele é muito conveniente para essa nova geração sustentável, né? E quando a gente fala disso, é algo muito importante, porque um dos maiores contribuintes aí para que o CO2 seja despejado na atmosfera é o desmatamento, né? Então a gente tem aí um problema muito sério, que é o uso dessas áreas para plantar culturas, monoculturas, né, como soja, milho, etc. E aí você não tem mais como aquele gás carbônico ser absorvido pela floresta, né, que é o papel da floresta, é fazer essa absorção. A gente tem aqui um processo para você fazer a plantação sem a necessidade de desmatamento, é conhecido como o reflorestamento. Ele visa restaurar ecossistemas florestais, recuperar áreas degradadas, promover a conservação da biodiversidade. Então isso que é importante quando você pensa em floresta, porque é o pulmão do mundo, né? A gente tem diferentes abordagens para o reflorestamento, né? Você pode ver que tem, por exemplo, plantio direto. Você planta mudas de árvores diretamente no solo previamente preparado, sem a necessidade de desmatamento adicional. Você tem também o enriquecimento de áreas degradadas, né? Você introduz árvores nativas, espécies adequadas para recuperação em áreas degradadas, visando melhorar a biodiversidade e a funcionalidade desses ecossistemas. Você tem um que eu acho muito interessante, principalmente para as indústrias, né, que é a agrofloresta. Essa sim é uma prática que deveria ser implantada aí nas grandes indústrias, né? Que é a prática que combina o plantio de árvores com a produção agrícola. Essas árvores são plantadas em conjunto com cultivos agrícolas. Elas fazem o trabalho da subsistência juntas, né? E proporcionam benefícios mútuos, com sombreamento, proteção contra a erosão, maior diversidade de espécies. Envolve tanto a parte da reconstrução de ecossistemas florestais, reintroduz as espécies nativas de árvores, arbustos e outras plantas, com o objetivo de recriar condições próximas às de uma floresta natural. Então, pessoal, dentro desse assunto, como o Renatão já disse, a gente tem aí uma diversidade enorme de pontos para serem tocados. Infelizmente não dá para tocar em todos os pontos. A gente fez uma reflexão filosófica, religiosa, para fazer com que a gente tivesse um entendimento de como a gente chegou nesse ponto, né? Como a gente chegou nesse ponto, como a nossa sociedade chegou ao ponto de esquecer da sua própria casa, o lugar onde ela reside. Como não cuidar disso, como não
trazer como uma forma de todo um sistema que funciona junto, um sistema espiritual, um sistema religioso, que é de se religar à natureza, se religar às coisas abstratas, às coisas da criação. Como a humanidade esqueceu de fazer esse dever de casa tão importante para a sobrevivência das suas próprias novas gerações. Como a gente vai refletir sobre isso? Então a gente usou diversos pontos aí para poder trazer uma conexão entre esses pontos e ver o porquê que isso aconteceu com a nossa humanidade. E trouxemos aqui também para dar um Karate Kid no final essas formas aí de reflorestamento, de recapeamento, né, ecológico, que a gente pode dizer assim, para que a gente tenha aí uma natureza funcionando como ela merece funcionar, né? Que é de forma viva, de forma esplendorosa, de forma linda, como a natureza sempre foi, e só nos trouxe benefício e ainda vai nos trazer muitos benefícios a mais, se a gente puder ter e prezar por atitudes desse tipo aí. Eu vou ficando por aqui, deixar o meu abraço caloroso para vocês, ouvintes do podcast Nota Zero. Um outro abraço especial para o meu querido amigo, inestimável Renato Araújo. A gente aqui fez o máximo que a gente pôde para poder trazer informações importantes, criando aí ciclos de conexões com outras áreas e tentar entender por que nós chegamos até aqui. Vamos mudar? É o que o Renatão disse. Será que isso começa com o seu comportamento, com a sua atitude, sabe? Não se importando em combater o sistema, e sim lutar contra os seus próprios demônios. Por isso é importante a gente ter essa relação com outros assuntos. Fica essa interrogação para você refletir. Fica o meu grande abraço para o Renato Araújo, meu grande amigo, meu grande parceiro, e um enorme e caloroso abraço para vocês da nossa audiência do podcast Nota Zero. Então, em breve, voltaremos aqui com o episódio 4. Quem sabe, mais pra frente, a gente prolonga um pouquinho mais esse assunto, que tem muita informação pra gente digerir, e fazer essa digestão não é tão fácil assim. É um tanto quanto complicado, porque envolve muitos assuntos. Eu vou nessa, vou deixar vocês aí pensando, que essa é a função do Nota Zero. Então pensem e vamos com fé, com sabedoria, com inteligência e sempre em paz. Um grande abraço para todos vocês. Então, para variar, mestrão, já prepara aquele efeito lá. Sim, tava espetacular o papo aí, mas tá de bom tamanho. Eu aprendi bastante. Eu realmente tive que fazer uma pesquisa antes. Não coloquei todos os tópicos da pesquisa que eu fiz aqui, porque a gente também enveredou por outros assuntos que foram se amarrando e tornando a nossa conversa mais interessante ainda, né? Eu ia trazer dados técnicos, tal, o que acontece aqui e ali, o que é o efeito estufa, etc. Mas eu falei, não, calma, tá ótimo, né? A gente conduziu dessa maneira e eu aprendi muito com você, mestrão. Muito obrigado por mais um podcast aí. Foi um prazer, uma honra participar, sempre enriquecedor, não canso de dizer isso aí. Gostaria de fazer até um adendo aqui, né? Durante a pandemia, e é engraçado pensar em pandemia, né? A gente passou por um momento tão louco, né? A gente ficou 2 anos aí trancafiados, né? Mas quando a gente estava nessa situação, a natureza também começou a responder de uma outra maneira. Os animais começaram a sair, então muitos animais eram encontrados na rua e enfim, meio que, obviamente, já fora do seu habitat, né? Mas que
durante aquele tempo em que não havia mais pessoas nas ruas, né? Esses animais estavam, enfim, dando um sinal ali de que queriam respirar. Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês que permaneceu aqui até o final. Espero que tenham gostado do assunto. Eu sei que existem controvérsias em relação a aquecimento global, etc. Surgiu aí de 5 ou 6 anos para cá também esse tipo de contraponto, né? E eu sugiro que a todos que possam enriquecer o que a gente falou aqui, mas quem puder contribuir, escreva nos comentários, vai ser muito interessante. A gente vai aprendendo junto e vai junto nessa jornada aí de entendimento, né, do que é essa relação entre nós e o meio ambiente, o que a gente pode fazer para melhorar. Como eu disse, eu estou numa busca também de tentar melhorar nesse ponto e fazendo e agindo, né? Porque a gente fica só com aquilo na mente às vezes e acaba não agindo. Então talvez com pequenas atitudes a gente começa a agir, atitudes um pouco maiores, até que chega um ponto em que você está com a consciência mais tranquila e fazendo as coisas da maneira correta para o bem-estar nosso aqui no planeta. E se você não pensar no planeta, você pode pensar na tua cidade, né? No teu bairro, onde você vive. E se não for isso, você pensa na tua casa, né? Você pode pensar no teu ambiente particular, né? Um ambiente de pesquisa, de buscar entendimento em relação a esse assunto. E agradeço a cada um de vocês que permaneceu aqui até este momento. Um grande abraço, meu nota 0 predileto. Fui!